Sua vida era um ciclo de enterros, cada um com suas histórias, seus dramas, suas tragédias. Silas, entretanto, sentia-se diferente agora. A cada sepultamento, um frio crescente lhe percorria a espinha. Sombras longas e ameaçadoras pareciam dançar entre as lápides. Os lamentos dos mortos ecoavam em seus ouvidos, mais intensos, mais desesperados a cada noite. Algo estava errado. Algo maligno se insinuava na quietude do cemitério, sussurrando promessas de terror e agonia. Uma nova vítima, uma jovem de nome Isabela, foi enterrada. Sua morte inexplicável, cercada de um mistério inquietante, intensificou o medo latente no coração de Silas. As famílias choravam a perda, mas ele sentia algo mais profundo, um mal que se alimentava da dor alheia. Uma sensação de pavor se estendia pelo cemitério, como a névoa matinal que ocultava os segredos da noite. Era evidente o clima de terror que envolvia o cemitério. O silêncio, antes tranquilo, havia se transformado em um sussurro ameaçador. Um espectro de maldade se manifestava nos detalhes. As lápides, antes tranquilas guardiãs de memórias, pareciam sussurrar histórias de sofrimento e morte, um alerta que o impulsionava a desvendar os mistérios ocultos que habitavam o coração do cemitério. Silas, o coveiro silencioso, precisava descobrir a verdade por trás da estranha ocorrência. O cemitério de São Lázaro, erguido em meio a colinas escuras e rochosas, era mais do que um lugar de descanso final. Sua atmosfera carregada de mistério permeava a paisagem, um pano de fundo para as histórias sombrias que ali se entrelaçavam. Lápides antigas, cobertas de musgo e poeira, contavam segredos de vidas interrompidas. Seus relevos esculpidos por mãos de outrora, agora cobertas de um véu de mistério. Silas, o coveiro, era um homem marcado pelo peso do passado. Sua esposa, há muito falecida, fora enterrada ali mesmo, seu espírito, diziam, vagando entre as lápides. Motivado por uma profunda dor e uma necessidade de entender as mortes inexplicáveis que assombravam o cemitério, Silas buscava respostas, um fio de esperança na escuridão. Sua única companhia, um livro antigo, repleto de histórias macabras, era seu único guia. Isabela, a jovem morta de forma enigmática, era filha de um influente comerciante da cidade. Sua morte repentina, cercada por rumores e especulações, prendia os moradores em uma teia de medo e curiosidade. Seu espírito, preso entre a vida e a morte, alimentava a atmosfera sinistra do cemitério. Suas últimas palavras, registradas no livro de Silas, pareciam sussurros perdidos no vento. Os moradores da vizinhança, tomados pelo medo, evitavam o cemitério após o crepúsculo. Rumores de aparições e sussurros noturnos espalhavam-se rapidamente, alimentando ainda mais a atmosfera de terror. Uma velha, Dona Helena, contava histórias de espíritos travessos e entidades malignas que habitavam as profundezas do cemitério, suas palavras sombrias e carregadas de pavor. O ar pesado, carregado de um mistério mórbido, tornava o local ainda mais aterrorizante. A névoa matinal, densa e opaca, escondia os segredos mais profundos do cemitério, o que aguçava a curiosidade de Silas e o impulsionava a descobrir a verdade por trás dos eventos misteriosos que estavam se desenrolando. A cada noite, o cemitério se tornava um palco de medos e segredos. Silas descobriu um antigo ritual de magia negra, ligado a Isabela. O livro antigo revelou que sua morte era apenas o começo de um sacrifício, e o cemitério, o altar de uma entidade sobrenatural. Uma sinistra verdade se desvendava. Isabela não era a única vítima. Sombras se aglomeravam ao redor das lápides, sussurrando nomes de outros desaparecidos, prenunciando um terror maior. Silas, impelido pela necessidade de proteger os vivos e desvendar o mistério, estabeleceu como objetivo principal encontrar a fonte do mal que assombrava o cemitério. Sua busca era obstaculizada pela própria atmosfera sombria do local, um labirinto de sombras e sussurros. A cada enterro, o medo crescia e a angústia das famílias se tornava um obstáculo emocional. A comunidade local, amedrontada, impunha restrições e proibições ao cemitério. A velha Helena, carregada de contos obscuros, tornava-se uma figura enigmática, representando a resistência da tradição
e o temor do desconhecido. Silas, em segredo, estudava o livro antigo, descobrindo pistas que o conectavam com outros rituais perdidos. As famílias das vítimas, em busca de justiça, começaram a pressionar Silas, exigindo respostas e a revelação da verdade por trás da série de mortes. A pressão externa tornava o trabalho de Silas mais árduo, obrigando-o a navegar entre os anseios da comunidade, as lendas e a crescente angústia. A crescente tensão entre Silas e as famílias das vítimas criava um subtexto de tragédia e dor. A personagem de Dona Helena, por sua vez, tentava proteger o cemitério, mas na verdade ocultava algo obscuro e perigoso. As sombras se multiplicavam a cada noite, tecendo uma teia de mistério e suspense em torno do coveiro. O livro antigo, repleto de símbolos e fórmulas obscuras, era a única luz em meio à escuridão, mas cada página revelava novos mistérios e obstáculos a serem superados. Silas precisava decifrar os códigos ocultos para desvendar a verdade. A madrugada chegou, fria e carregada de um mistério crescente. Silas, imerso em seus estudos noturnos, deparou-se com um som perturbador. Um grito, angustiado e penetrante, ecoou pelas sepulturas, rompendo o silêncio sepulcral do cemitério. O grito era diferente, um lamento desolado que cortava o ar, mais intenso do que qualquer choro ou lamento de antes. Era um desespero profundo, um grito de alma em agonia. Silas, imediatamente, sentiu um frio na espinha, um pressentimento maligno percorrendo-lhe as veias. Instantaneamente, a rotina pacata do coveiro foi substituída por uma inquietação crescente. O grito desencadeou uma série de acontecimentos perturbadores, quebrando a calma e alterando a ordem do cemitério. A segurança e o ritmo de vida de Silas foram quebrados de forma inesperada. As famílias das vítimas, alertadas pelo alarido, reuniram-se em frente ao portão do cemitério. O pedido por respostas imediatas, por justiça, fez com que Silas se visse preso em uma teia de mistérios. O medo, antes silencioso, agora vibrava no ar, como uma corrente elétrica percorrendo o cemitério. A urgência era inegável. A perturbação, mais do que uma simples tragédia, agora era uma ameaça, um prenúncio de horrores ainda maiores. Silas compreendeu que o mistério estava se aprofundando, exigindo dele uma ação decisiva para desvendar os segredos escondidos no coração obscuro do cemitério. O grito da noite anterior ecoava nas mentes dos moradores. As famílias das vítimas reunidas intensificaram sua pressão sobre Silas, exigindo respostas imediatas sobre o mistério que envolvia o cemitério. A pressão externa aumentava, transformando a busca por respostas em uma corrida contra o tempo. Novos personagens surgiram, trazendo consigo novas perspectivas sobre a tragédia. Um detetive particular, intrigado pelo caso, iniciou investigações próprias, buscando desvendar o mistério em paralelo ao trabalho de Silas. Suas investigações, porém, esbarravam em muros de silêncio e mistério. Os sussurros no cemitério intensificaram-se, tornando-se mais ameaçadores e misteriosos. Sombras dançavam entre as lápides, amplificando a sensação de medo e perigo, criando um clima de opressão e terror. O cemitério se tornou um palco para o suspense, onde os mortos pareciam cobrar as respostas que Silas precisava dar. Silas, ao aprofundar seus estudos no livro antigo, encontrou uma descrição sinistra de um ritual oculto, revelando uma conexão entre as mortes e um poder maligno. O livro antigo, antes uma fonte de esperança, se tornou uma porta para os horrores. A obscuridade, por sua vez, se espalhava com as sombras, engolfando a todos. Uma jovem aprendiz de magia, curiosa e fascinada pelos eventos, aproximou-se de Silas, oferecendo-se para auxiliar na investigação. Sua perspectiva trouxe uma nova compreensão dos símbolos e rituais ocultos. Sua inexperiência, entretanto, representava um novo desafio. A presença de novas personagens e intrigas complexas introduziram novos elementos ao subtexto da história. A investigação se aprofundava a cada descoberta, e a sensação de perigo e desespero aumentava. A cada minuto que passava, o cemitério se tornava um palco para o destino. A pressão sobre Silas aumentou exponencialmente, com a polícia envolvendo-se na investigação,
complicando ainda mais seu trabalho. A comunidade, dividida entre o medo e a curiosidade, observava Silas como se fosse um bruxo, o culpado. Sua reputação estava em jogo. A aprendiz de magia, apesar de sua inexperiência, revelava-se surpreendentemente perspicaz, descobrindo pistas ocultas no livro antigo que fogem à compreensão de Silas. Seus conhecimentos se complementavam, criando um paradoxo de poder e inexperiência. A presença do detetive particular tornou-se ameaçadora. Suspeitava-se que ele tinha conexões com a alta sociedade e estava investigando algo maior do que apenas as mortes. O mistério se entrelaçava, e a cada nova descoberta, novas sombras se projetavam nas paredes. A velha Helena, a figura enigmática, revelou um segredo terrível, conectando as mortes a um pacto antigo entre vivos e mortos. Sua motivação sombria era proteger o equilíbrio sinistro do cemitério. A trama se tornava cada vez mais densa e obscura. Silas se viu confrontado com um dilema moral: revelar a verdade por trás do ritual ou mantê-la em segredo, colocando em risco a própria segurança da comunidade? O peso da decisão era devastador. Suas ações eram crucialmente importantes. Os subplots se entrelaçaram, construindo uma narrativa complexa, onde os personagens se encontravam em um labirinto de suspeitas e desconfianças, levando a um confronto iminente. O cemitério, em meio ao tumulto, era o campo de batalha, palco dos eventos que moldariam os destinos. Silas, confrontado com a evidência incontestável, percebeu a extensão do perigo. A descoberta de um antigo mapa do cemitério, contendo símbolos enigmáticos, revelou a localização exata do altar onde os sacrifícios eram realizados. O terror agora era palpável. O detetive, em meio às suas investigações, descobriu uma conexão surpreendente entre a família de Isabela e o culto que realizava os rituais no cemitério. Um confronto iminente entre o bem e o mal se aproximava. A verdade era brutalmente explícita. A aprendiz de magia, ao decifrar os antigos textos, compreendeu o poder demoníaco que alimentava o culto. Sua percepção da situação permitiu-lhe visualizar o destino que aguardava o cemitério. Uma luta de proporções épicas se desenrolava. A velha Helena, revelando-se como a líder do culto, revelou suas motivações perversas. Sua sede de poder e controle sobre as almas era o motor por trás do terror. A verdadeira natureza do mal agora estava exposta. Silas, com o auxílio da aprendiz, preparou um plano para confrontar Helena, mas a situação se tornou perigosa. Uma batalha silenciosa e mortal se aproximava. O destino do cemitério e das almas ali presentes estava nas mãos de Silas. No meio da escuridão, um importante aliado surgiu. Um antigo amigo de Silas, um mestre em artes marciais, ofereceu apoio, sua expertise em combate sendo vital. A aliança era crucial. O clima de suspense atingiu seu ápice. Silas, reunindo os aliados, elaborou um plano meticuloso para confrontar Helena e seu culto. A aprendiz de magia, com seus conhecimentos ocultos, forneceu informações cruciais sobre os pontos fracos do ritual. Preparativos estavam em andamento. A tensão no cemitério tornou-se insuportável. Minúsculas confrontações entre os devotos do culto e os moradores da cidade se intensificaram, foreshadowing a maior batalha que se aproximava. O medo dominava, mas a esperança permanecia. O detetive, apesar de suas investigações complicadas, descobriu pistas que corroboravam as informações do livro antigo. Sua insistência e determinação se intensificaram, colocando-o em uma posição crucial. A busca pela verdade se tornava uma corrida contra o tempo. Os aliados de Silas, compreendendo a magnitude da ameaça, fortaleceram suas alianças. A união e o entendimento mútuo eram cruciais para o sucesso. A determinação crescia dentro de cada um deles. Em um encontro secreto, Silas confrontou um membro do culto, obtendo informações valiosas sobre os planos de Helena. A pequena vitória forneceu mais munição para o plano. A luta contra o mal parecia inescapável. A presença da névoa no cemitério intensificou-se, criando um ambiente obscuro e carregado de mistério. As sombras se projetavam mais longas, ameaçadoras, e a cada momento
a batalha se tornava mais iminente. A atmosfera carregada era prenúncio de grandes mudanças. A comunidade, pressionada pelo medo, pressionava Silas para agir. A crescente insegurança e o pavor tomavam conta dos moradores, alimentando as chamas da conspiração. A pressão externa era insuportável. O detetive, em meio a uma conspiração insuspeitada, percebeu a profundidade da influência do culto e seus laços com a alta sociedade. A busca pela verdade o levou a um confronto com um membro influente do grupo. A trama se complicava cada vez mais. A aprendiz de magia, com seu conhecimento, descobriu uma maneira de bloquear a energia do ritual, mas precisava do mapa antigo. Ela estava em uma situação de risco. A pressão se tornava insuportável. Silas, confrontado com a escolha entre a verdade e a paz da comunidade, percebeu a fragilidade da situação. Sua decisão se tornou fundamental, colocando em risco tudo o que amava. A tensão era palpável. Em meio ao caos, o amigo de Silas, mestre em artes marciais, descobriu uma maneira de desviar a atenção do culto. Seu ato de desvio se tornaria crucial para o sucesso do plano. A situação se intensificava. A névoa no cemitério tornou-se mais densa, criando um véu de mistério e angústia. A atmosfera opressiva e carregada de suspense anunciava o confronto final. O momento em que todos os fios da narrativa se uniriam. A chegada do clímax era iminente. O confronto final aconteceu no coração do cemitério, no altar secreto. Silas, a aprendiz, o detetive e o mestre em artes marciais uniram forças, enfrentando Helena e seus seguidores. A atmosfera carregada de magia e terror atingiu seu auge. A batalha foi intensa e sangrenta, uma dança mortal entre o bem e o mal. A magia de Helena foi enfrentada com coragem e determinação. O clímax da história estava se desenrolando, com consequências inescapáveis. No auge do conflito, o detetive conseguiu desmascarar a conexão entre o culto e a alta sociedade, revelando o verdadeiro alcance da ameaça. A revelação chocou a todos. A justiça finalmente se impunha. Helena, derrotada, foi presa e o ritual foi encerrado. O cemitério, por fim, recuperou a paz e o silêncio. O horror desapareceu, deixando em seu lugar a esperança. O cemitério finalmente respirava. Silas, apesar das perdas, emergiu como herói, um defensor da comunidade e um tesoureiro da verdade. A experiência o marcou profundamente. A lição estava aprendida. A história tinha um fim. O cemitério, antes palco de terror, agora testemunhava a vitória do bem sobre o mal. A névoa dissipou-se e o silêncio retornou, mas carregado de uma nova quietude. As cicatrizes da tragédia permaneciam, mas a paz finalmente reinava. Silas, marcado pelas experiências, tornou-se um guardião não apenas das almas, mas também da verdade. Sua compreensão da vida e da morte aprofundou-se. O peso do passado pesava, mas o futuro trazia esperança. A aprendiz de magia, agora mais forte e experiente, continuou seus estudos, dedicada a proteger a comunidade dos perigos ocultos. Ela não esquecerá o que aprendeu. O detetive, percebendo as conexões mais amplas do culto, dedicou-se a desvendar outras organizações ocultas. A busca pela verdade não terminara. As famílias das vítimas, embora ainda com cicatrizes, encontraram conforto na justiça obtida. A comunidade aprendeu a importância da união e da coragem frente ao medo. Aprendam com o passado para evitar que histórias de terror se repitam. O cemitério, por fim, tornou-se um monumento à resiliência humana, um lembrete de que mesmo em meio às trevas, a luz da esperança pode prevalecer. Lembrem-se desta história e nunca se esqueçam da importância da união.